Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre o cálculo de integrais, contando a segunda parte desta história. Neste vídeo nós vamos abordar a integração dos monômios ou polinômios de x, ou seja, o x elevado a uma certa potência, seja no numerador, seja no denominador. Se você quer aclarar suas ideias sobre cálculo de integrais, não deixe de assistir nossas 4 partes. Roda a vinheta. Agora a gente vai começar a ver a aplicação das regras de integração que nos auxiliam a encontrar a primitiva das funções matemáticas. Então vamos ver alguns conceitos extremamente simples. Inicialmente, vamos imaginar que eu quero resolver esta integral aqui. A integral da função x ao cubo mais 4 seno de x menos e de 7x sobre 2. Todas as vezes que você tiver uma função, mais outra função, menos outra função, mais outra função e assim por diante, a integração é bem simples. É como se você pudesse quebrar isto em várias integrais. Eu nos meus vídeos eu não vou quebrar em várias integrais, mas eu sei que eu vou estar usando um procedimento como se eu estivesse quebrando em várias integrais. Porque toda vez que tiver um mais, um menos, entre funções matemáticas, potência de x, um monômio, função trigonométrica, função exponencial, uma coisa mais outra menos outra. Eu sei que a integral é resolvida separadamente. Eu vou resolver essas integrais separadamente. E isso vai facilitar bastante a solução da integral, porque basta eu pegar as minhas regras de integração, aplicar nestes termos separadamente e eu vou obter a função primitiva desta função matemática aqui. Muito cuidado! Quando eu tiver uma função vezes outra função, seja ela qual for, um x ao quadrado vezes e elevado a x, né? Quando você tiver seno vezes cosseno, toda vez que você tiver uma função vezes a outra, muito cuidado, porque isto não pode ser resolvido da mesma forma que foi resolvido isto. Isto aqui exige uma técnica específica para resolver o problema quando eu tiver uma coisa, uma função, vezes outra função. Eu vou ter que usar um negócio chamado integração por partes, que a gente vai ver ao longo dos nossos vídeos. Entendam bem, este termo está separado, então este não tem problema. Eu consigo fazer a integração só deste termo, mas aqui eu não posso fazer integral dos termos separadamente. Aqui eu posso fazer integral dos termos separadamente. Então toda vez que você vê um mais menos no meio da sua função matemática, isso já facilita bastante, porque você sabe que você vai quebrar em blocos e resolver cada um separadamente. Apareceu multiplicação? Muito cuidado, vai exigir a integração por partes. Ao longo do nosso vídeo, a gente vai começar vendo as regras dos monômios, das potências de x, todas as situações e regras possíveis. Depois a gente vai caminhar para as demais funções, as funções trigonométricas, seno, cosseno, a exponencial, a integração por substituição e fecharemos com a integração por partes, tá bom? Vamos começar resolvendo então estes primeiros casos em que eu vou aplicar a integração, as regras da integração que os matemáticos já deixaram prontas para facilitar o nosso caminho. Vamos começar então a resolver as primeiras integrais utilizando as regras de integração. Como eu falei, a gente vai iniciar resolvendo apenas os casos em que envolve os monômios, ou seja, x elevado a uma certa potência, deixando as demais funções matemáticas para os próximos vídeos. Eu quero resolver esta integral aqui, integral de 1 até 3 desta função matemática dx. Aqui é como se fosse vezes dx. O que significa quando você lê esta integral, né? Ler esta integral seria a mesma coisa que ver esta figura aqui. Porque o que está escrito aqui? Existe uma função matemática, 2x mais 3, eu tenho um intervalo e isso me define uma área. E eu quero saber
quem é esta área. Portanto, este desenho em que eu pergunto quem é esta área tem o mesmo significado desta nomenclatura. Eu estou falando qual é a função matemática em que eu tenho o gráfico, eu tenho o intervalo de integração, começa aqui e termina aqui, e eu estou querendo saber qual é o valor da área neste intervalo de integração. Então, como que eu resolvo isso? Quando eu vejo funções em que aparecem apenas o monômio x, né? São funções, isso aqui são polinômios compostos por vários monômios, ou seja, x elevado a uma certa potência. Primeira dica então, quando tiver somente números não integram. Quem integra são funções matemáticas. Então, quando você pegar listas completas de regras de integração, você não vai encontrar a integral de um número, de uma constante. Você vai encontrar a integral do x, do seno, do cosseno, da tangente, do exponencial, do logaritmo, de um monte de situação, mas não a do número. Por quê? Porque número não integra. Número você vai ficar arrastando ele junto com a função o tempo inteiro, tá ok? Portanto, quando tiver um número e você precisar fazer a integração de uma função matemática, aqui a gente vai ter que criar uma função matemática para que ele possa sofrer um processo de integração. Para integrar este x, está fácil, porque a regra fala x elevado a uma certa potência. Basta você ver x elevado a uma certa potência, que eu sei que eu posso aplicar esta regra aqui. Portanto, se você não estiver vendo a potência, você escreve. Aqui eu estou vendo x ao quadrado, x à quarta, raiz de x, tudo isso a gente vai trabalhar para que eu possa enxergar quem é x e a sua potência. Quando você tiver só uma constante, faça aparecer um monômio para essa constante, tá ok? Então é 3x a 0. Por que escrever 3 ou 3x a 0 é a mesma coisa? Porque não importa qual é o valor de x, elevado a 0 vai dar sempre 1. 3 vezes 1 será sempre 3. Portanto, escrever 3 ou 3x a 0 é rigorosamente a mesma coisa. E qual é a diferença? Se você fica só com 3, você não sabe como integrar isso. Mas se você fica com 3x a 0, que é similar a somente o 3, você sabe como integrar, porque aí você tem uma regra aqui para fazer isso daí. E então, vamos começar a resolver a integração. Primeira regra. Tem constante? Tem constante? Elas vão permanecer. Porque constante não integra. Ela permanece, seja multiplicando, seja dividindo, e a gente vai ver isso em todos os exemplos. Quem sofre processo de integração é a função matemática, x a primeira. Então basta você pensar x a primeira, n vale 1. Aonde você enxergar n, você vai colocar o valor desse expoente. Se aqui for 5, você vai colocar 5 e 5. Se aqui for menos 3 e menos 3, e vai fazer as contas. Então é muito simples, basta ver o x e a sua potência e aplicar esta regra na forma como esta regra pede. Portanto, 1 vai ficar x, 1, que é este 1, mais 1, que é da regra, dividido por 1, que é o meu n, mais 1, que é da regra. X a 0, x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. Então repare, eu estou aplicando simplesmente a regra. E a gente vai finalizar aqui escrevendo o intervalo de integração para lembrar que eu estou querendo calcular uma área entre x valendo 1 e x valendo 3. Então é lógico que você pode colocar direto. Estou fazendo esses primeiros exemplos passo a passo para ficar bem claro para você. 2 x ao quadrado sobre 2, 2 e 2, mais 3 x 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, no intervalo de 1 até 3. Então, nós estamos finalizando o cálculo da primitiva desta função matemática. O que nós temos então? 2, eu posso simplificar esses dois números aqui, tá ok?
eu posso simplificar esses dois números, dividir por 2, dividir por 2. Portanto, x² mais 3x, não preciso escrever esse 1, não preciso escrever esse 1, de 1 até 3. Então, repare que eu usei estas regras para ajudar a encontrar a primitiva desta função, ou seja, a função que, se eu derivar, vai dar origem a esta daqui. Como é uma integral definida, eu não preciso escrever mais constante aqui dentro, porque a gente viu que essa constante não vai alterar o cálculo da variação da função primitiva. Por isso que eu tenho esses dois valores. Isto é a função primitiva, valor disto para 3 eu vou escrever aqui, menos valor disto para 1 eu vou escrever aqui. Então, toda integral definida termina com essa conta. Você faz o processo de integração, não precisa escrever a constante porque ela não vai afetar o resultado final, e faz valor disto para 3 menos valor disto para 1, que são o seu intervalo de integração. 9 mais 9 dá 18. Isto é o valor desta conta da função primitiva para x valendo 3. Coloca 1 aqui, dá 1, mais 3 vai dar 4. Isto é o valor da função primitiva quando x vale 1. Portanto, 18 menos 4 vai dar 14 unidades de área. Eu posso afirmar que esta área pintada debaixo desse gráfico, nesse intervalo, vale 14 unidades de área, tá? Então essa é a ideia, né, da integral definida. Você resolve a integração, no final você faz o cálculo da variação da função para este intervalo e obtém uma certa área. Vamos calcular esta integral em que eu não defini o intervalo de integração. É como se eu tivesse uma situação em que eu não falo onde começa e onde termina. Portanto, eu não tenho como determinar esta área exatamente, porque ela pode ser qualquer uma. Se for de 1 até 100 é uma coisa, de 1 até 1 milhão é outra coisa. Mas eu vou deixar escrito, então, qual é a expressão matemática que me calcule esta área. Eu tenho esse termo, então eu vou usar o mesmo raciocínio. O que é importante para eu poder aplicar as regras de integração? Eu ter certeza que o que eu quero integrar, que são as funções matemáticas, estão exatamente iguais à minha regra. Na minha regra, eu preciso enxergar x e a sua potência. Aqui eu estou enxergando x e a minha potência, o 2. Aqui eu estou enxergando x, não estou vendo a potência. Então eu vou escrever 1 para lembrar. Aqui eu não estou vendo a função, só a constante. Portanto, vou escrever. Agora eu tenho x², x a primeira, x a zero. Portanto, eu posso aplicar esta regra aqui, seguindo este procedimento. Vamos resolver. Constante, esse menos, lembre-se, é menos 1. Menos 1. Não vou colocar parênteses. Por quê? Porque eu não tenho um intervalo de integração, então não é necessário. Menos 1 é aqui. X ao quadrado, aplicando a regra. X ao quadrado. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Vai ficar x ao cubo sobre 3. Menos. Quem são as constantes? Escreva as constantes separadamente, ó. Separei a constante, menos 4/3. Integro x, x a primeira, somo 1 em cima e rebato o valor. Por que rebato o valor? Porque aqui e aqui é n mais 1 menos mais 1. Se aqui em cima der 5, aqui embaixo tem que dar 5. Porque aqui é n mais 1, n mais 1. É a mesma conta, então vai ter que ser sempre o mesmo valor. Qualquer integral do x vai ser x a sexta sobre 6. X a menos 5 sobre menos 5. Nunca vai poder acontecer x a terceira dividido por 4. Não, não existe. Porque aqui e aqui tem que dar o mesmo resultado. Basta eu pegar esse número, somar aqui e somar aqui. Então, olha só, somei 1 e somei embaixo, mais 7, x a zero, soma 1 aqui, x a primeira, mais
constante. Vamos arrumar este resultado, porque terminei a integração. Esse menos posso deixar assim, ou posso escrever simplesmente assim. Aqui eu posso simplificar esses dois números. Se não desse para simplificar, simplesmente faria as multiplicações. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Dividir por 2, dividir por 2. Portanto, vai me dar como resultado menos 2x² dividido por 3. Porque é 3 vezes 1. Lembra? Fração vezes fração. Esse 1 não precisa ser escrito, este 1 não precisa ser escrito. Mais uma certa constante. Então, na integral indefinida, a gente sempre deixa marcado que existe uma constante, que eu posso não saber quem é, porque ao derivar isto, você pode ter certeza. Você vai encontrar isto aqui, tá ok? Se eu fosse calcular uma área específica num intervalo específico, eu não precisaria escrever esta constante aqui, tá? Então, isto é a primitiva desta função. Se eu tiver que calcular a área desta função matemática num certo intervalo de x, eu vou usar esta função matemática como a minha referência para o cálculo. Vamos resolver este caso aqui. Então, eu sempre costumo dizer que o x só pode ser integrado se tiver nesta forma, x elevado a uma certa potência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar esses termos. Você não pode deixar dentro de raiz, você não pode deixar no denominador, a não ser que for casos muito especiais, que a gente já vai discutir isso daí. Então, primeira coisa, eu não vou resolver a integral. Eu vou arrumar. Professor, eu não poderia, se aqui não é x a primeira, aqui a gente sabe, é x a primeira. Eu não poderia aplicar esta regra para o x a primeira? Não, porque tem uma raiz aqui, esse x a n está dentro de raiz? Não, não está, está x a n. Então você só pode integrar quando tiver x elevado a n, em que n é qualquer número. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desmontar esta raiz. E a gente já sabe que uma raiz quadrada, a gente viu nas nossas regras de potenciação, é x elevado a meio. Desmontando esta raiz, x elevado a meio. 2 é o índice da raiz, a raiz quadrada. X à quarta. Eu posso integrar x aqui embaixo? Não, não pode, nunca. Todas as vezes que tiver x no denominador, você tem que subir, porque a regra é x no numerador e não no denominador. Tem que ser x elevado a alguma potência no numerador. Isso aqui não está num denominador. Portanto, eu tenho que arrumar isso aqui. E eu vou arrumar subindo o termo aqui para cima. Tá ok? Agora aqui vai entrar uma situação que o aluno tem que tomar muito cuidado. E caso ele esqueça, fica fácil dele perceber que ele cometeu um erro. Vamos supor que nesta situação eu vou trabalhar o mesmo procedimento desta situação. E eu vou mostrar para você que vai aparecer uma pequena confusão. E aí a gente comenta como a gente sai disso daí. Então, o aluno, por ser principiante, ele vai seguir aqui o mesmo procedimento que ele seguiu aqui. X a primeira, x a menos 1, porque a gente viu que essa é a regra. Quando eu tiver uma potência e eu subo, eu inverto o sinal dela. Então eu estou me preparando para a integração. Deixei x elevado a n, x elevado a n, x elevado a n. E vamos aplicar a regra de integração. Como não tem intervalo, é uma integral indefinida, eu sei que lá no final eu vou escrever mais constante. 3 é constante. Vou somar 1 neste meio. Então o aluno tem que pegar meio, somar 1, faz o MMC entre meio mais 1, precisa resolver isso daqui, dando x elevado a 3 meios, tá ok? Peguei meio e somei 1. Só que se aqui é 3 meios, ele tem que ser dividido por 3 meios. Eu estou seguindo a regra, não invente. Somo 1, meio mais 1, 3 meios. Meio mais 1, 3 meios. E eu escrevo aqui. Mais 5 sétimos. Você não mexe. É constante? Eu recomendo. Separa. X a menos 4.
x a menos 4. Menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1, a gente vai obter x a menos 3. Portanto, dividido por menos 3. Mas, o aluno, por ser principiante, o x a primeira ele resolveu subir, usando o mesmo procedimento que ele fez no x a quarto. Quando ele subisse aqui, a gente ia encontrar a seguinte situação. X a menos 1, menos 1 mais 1, x a 0. Até aqui tudo bem, não tem problema nenhum. Dividido, menos 1 mais 1, 0. Aqui nós temos um problema. Quando acontecer esse tipo de coisa, o aluno vai lembrar que quando eu tiver um x a primeira no denominador, apenas quando for x a primeira. Se fosse aqui x ao quadrado, ele sobe. Se aqui fosse raiz de x, eu desmontava e subia. Qualquer situação com x no denominador e que não seja a potência 1, você vai subir para aplicar esta regra de integração. Apenas a única exceção é o x a primeira. Porque se você subir e tentar aplicar a mesma regra que eu apliquei aqui, vai acontecer essa situação, em que aqui não tem problema, mas isto é uma incompatibilidade lógica. Não existe dividido por zero, o zero cravado. Portanto, quando eu tiver x a primeira, vai ter uma regra específica para essa situação, que é essa daqui, que é exclusiva do x a primeira. Se for x quadrado, x ao cubo, qualquer coisa, você vai subir o termo e vai resolver com esta regra. Portanto, a gente não vai mexer nesta função matemática, tá ok? Eu poderia, no máximo, separar assim 5/7 vezes 1 sobre x a primeira. Eu separei isso aqui, porque aqui é uma multiplicação. Portanto, aqui é uma multiplicação. Aqui fica fácil de eu visualizar. Qual é a integral de 5/7 vezes 1 sobre x a primeira? 1 sobre x a primeira. A integral ln do módulo de x. Ln de x. X tem que ser um número positivo. Portanto, esta integral vai me dar ln de x mais constante. Então agora eu só vou arrumar os termos, porque a integração terminou. Qual é a lição que a gente tira desta integral? Você tem que arrumar sempre os monômios para serem integrados. Não importa se está dentro da raiz, no denominador, você tem que deixar na forma x elevado a n. A única exceção é se for x a primeira no denominador. Por quê? Vai ter uma regra específica, não adianta subir, você não consegue aplicar esta regra aqui. Vou finalizar esse exercício, tá ok? Só ajustando os números, porque a integração acabou. O que eu vou fazer agora é dar uma arrumada na cara dessa integral. 3x 3/2, 3x 3/2 vezes, lembra, fração dividido por número dividido por fração. Mantém o primeiro, como se fosse isso aqui, sobre 1, vezes o inverso do segundo, 2/3. Mais, de cima vezes o de cima, 5x a menos 3, sobre 7 vezes menos 3, menos 27. Eu só estou arrumando, a integração acabou aqui. Aqui não tem o que mexer, mais 5/7 ln de x mais constante. Finalizando esse exercício, posso simplificar esses 2/3, 2x 3/2, esse sinal de menos eu posso subir, menos 5x menos 3 sobre 27, mais 5 ln de x sobre 7, tanto faz escrever assim ou escrever assim, mais constante. Então repare que um exercício como esse, sem as regras de integração, seria extremamente complexo eu descobrir qual é a mãe desta função, qual é a primitiva desta função. Se eu quisesse calcular uma área desta função matemática, eu precisaria encontrar
esta função, porque é esta função que me auxilia no cálculo da área quando se trata do gráfico desta função matemática, tá bom? Agora a gente vai seguir vendo outros exemplos ainda usando os nossos monômios, tá bom? Agora a gente vai resolver mais um exemplo para consolidar bem a utilização dessas duas regras, que são as regras básicas das integrações, que são as integrações do x, dos monômios. E lembre-se, não tem problema da sua função ela ter vários termos. Sendo uma coisa, mais outra, menos outra, a gente sabe que isso sempre é fácil, porque eu vou fazer as integrais separadamente de cada termo. Para cada termo, vou aplicar as regras de uma forma individualizada. E isso vale se eu tivesse seno, cosseno, exponencial e assim por diante. Portanto, para que eu possa aplicar a minha regra, eu tenho que preparar os termos, tá bom? Então vamos começar a preparar aqui os termos. X à quinta, já está pronto. X elevado a uma certa potência, n. É isso que eu preciso visualizar para poder aplicar esta regra. X ao quadrado no denominador. Lembre-se, apenas se for x a primeira, ele permanece, não adianta eu subir. Qualquer outra potência de x no denominador, nós vamos subir os termos. Neste caso, 7x elevado a menos 2. Quando você sobe, você inverte a potência. Então, eu não estou integrando, eu estou preparando para a integração. Mas, aqui, você pode deixar assim, ou eu posso deixar assim para visualizar a minha integração. Tá ok? Porque aqui a gente sabe que é um x a primeira. Separe a constante. A integral é de 1 sobre x a primeira, em que você vai aplicar apenas esta regra aqui. Então não adiantava subir esse x a primeira, assim como eu fiz com o x quadrado. Aqui eu vou ter que fazer dois movimentos. Primeiro, desmontar esta raiz. Raiz quadrada de x à quinta, a gente sabe que é x elevado a 5 meios. Isto é uma forma de representar a raiz quadrada de x à quinta. A gente discutiu isso no nosso vídeo de potenciação, caso você tenha dúvida. Estando desta forma, eu sei que eu não posso integrar aqui embaixo. Portanto, eu tenho que subir esse termo. Então, na verdade, o que a gente vai encontrar aqui, mantenha o 3, nunca suba a constante, suba só a função matemática, x elevado a menos 5 meios. Então lembre, desmontei aqui embaixo e subi o termo. Estou preparando a integração. 9 quartos, não tem x aqui, eu tenho que fazer aparecer a funçãozinha matemática. Está aqui x a 0. Portanto, vou preparar escrevendo 9x a 0 sobre 4 dx. Agora, todos os termos estão prontos para serem integrados. Você não pode integrar nessas situações, tá ok? Agora vou aplicar um por um estas regras de integração. X à quinta, soma 1 e rebate, x à sexta sobre 6. Apliquei a regra de integração. Estou aplicando esta regra aqui. Mais 7, x menos 2, soma 1, vai dar x a menos 1 sobre menos 1. Somei 1 e rebati, sempre assim. Somei 1 e rebati. Aqui, 6 quintos é constante, não mexo. 1 sobre x a primeira é o único que tem a sua regra específica. Portanto, ln do módulo de x. A gente vai escrever só x. Menos 4 terços, separe a constante. Agora, vou somar 1 no expoente. Você tem que pegar e somar 1, porque a regra pede para somar 1. Então você tem que ir no canto, lembre-se, tem que fazer o MMC. Não pode ser feito de outra forma. Vai dar menos 5 mais 2, regras de MMC, portanto, menos 3 meios. Então,
Ao integrar x elevado a menos 5 meios, eu vou obter x elevado a menos 3 meios dividido por menos 3 meios. Tá ok? O número que aparecer em cima você tem que rebater. Aqui, 9 quartos, soma 1 e rebate o termo, mais constante. Na verdade, a integração terminou aqui. O que eu vou fazer sempre, eu recomendo para você, dar uma arrumada nos termos. Não vamos deixar ele com esta forma aqui. Se você precisar de repente fazer alguma conta com esse termo, mesmo com uma calculadora, é bem capaz que você acaba se atrapalhando. Então vamos dar uma ajeitada, né? Aqui não tem o que fazer, tá pronto. Esse sinal de menos eu posso subir, menos 7. X a menos 1 significa que na verdade ele está aqui embaixo, tudo bem? Mas você pode deixar, não há problema nenhum de você deixar uma potência negativa. Mais 6 quintos ln de x, aqui menos 4 terços. Lembre-se, fração x menos 3 meios elevado a menos 3 meios sobre 1 dividido por menos 3 meios, fração dividido por fração, você mantém o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá ok? Mantém o primeiro vezes o inverso do segundo. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, mais constante. Somente aqui que eu poderia dar uma arrumada. Vou arrumar direto aqui, tá bom? Menos 4 vezes 2, porque é multiplicação de frações. O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Tá ok? Então, fiz a multiplicação. Esse menos com esse menos, eu posso escrever que é mais, porque era menos 8 dividido por menos 8, por menos 9, uma regra de sinal. 9 vezes 1 é o próprio 9. Então eu dei uma arrumada naquele termo. Se você precisar, você volta um pouquinho o vídeo, tá? Só eu fiz as multiplicações, fui ajeitando os sinais e eu tenho então toda essa expressão aqui como resultado, como a primitiva desta função matemática, tá bom? Com este caso aí, espero que tenha ficado bem claro de como que você utiliza estas regras. Basta preparar a função, arrumar a função, separando sempre as constantes, visualiza o x e a sua potência, aplica a regra como a regra pede. E agora com isso a gente continua vendo, né, as próximas funções matemáticas. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, compartilha com seus amigos, um grande abraço em X e até a próxima. Obrigado!